paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. E hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Jussielda Galvão. E a irmã Jussielda Galvão diz o seguinte: a paz do Senhor a todos do canal. Eu me chamo Jussielda Galvão. Sou crente em Jesus desde pequenininha. E me casei muito cedo. Me casei por amor. Me casei apaixonada. E só casei porque Deus me confirmou, depois de muitas orações. Orações não só minhas, mas da minha mãe, da minha avó, dos meus tios, enfim, toda a minha família. Porque toda a minha família é cristã. Nós fazemos tudo juntos. Minha vida sempre foi coberta por orações. Para vocês entenderem, aqui na nossa casa nós temos um galpão, onde uma vez por mês se reúnem crentes de todos os lugares. Eles vêm para cá para ouvir a voz de Deus. E o que Deus faz aqui é tremendo. Foi durante essas orações que conheci meu esposo e sua família. E eles ficaram amigos também da nossa família. Então, depois de muito pouco tempo de nos conhecermos, nós nos casamos. E o nosso casamento foi lindo. Foi tudo maravilhoso. E estava indo tudo bem. Mas eu vou resumir. Embora houvesse muita felicidade, apenas no 3º ano de casamento, uma coisa aconteceu. Aconteceu o que ninguém esperava. O meu esposo se engraçou com uma moça na empresa onde ele trabalhava, onde ele era assessor. Ele era um funcionário de um político aqui na nossa cidade. E isso fazia com que ele tivesse de estar sempre com esse homem. Ele ia a muitos eventos e essa moça também. Então, eles estavam quase sempre juntos. Em decorrência disso, ele saiu de casa, acabou se envolvendo com ela, se apaixonou e saiu de casa. Ele simplesmente chegou para mim e disse que não me amava mais, que nosso casamento foi muito precoce, foi um erro e pronto. Eu já tinha notado antes que ele estava um pouco desinteressado de tudo na nossa vida, da igreja, das coisas da casa, mas eu nunca pensei que pudesse ser isso. Naquela época, eu era muito imatura, muito inexperiente. Só fiquei atenta porque semanas antes, Deus começou a me acordar para eu orar pelas madrugadas e sempre pela vida dele. Mas foi assim, e ele foi embora. E não teve choro, nem pedido da minha mãe ou de qualquer outra pessoa que desse jeito. Ele estava decidido. E foi morar com ela, no apartamento dela. E eu fui para os pés do Senhor, perguntar que arrumação era aquela. E foi exatamente isso. Eu cheguei diante do Senhor cobrando mesmo. Eu disse: Senhor, eu casei com a tua permissão. E se o meu casamento foi um erro, como o meu marido falou, o que está acontecendo? Porque eu sei que tu não erra. E foi assim que eu orei. Mas, a partir daí, fui para a oração mesmo. Fui para a oração com minha família. Ninguém que convivia conosco se conformava com aquela situação. Uns diziam que ele estava em crise, outros diziam que ele tinha enlouquecido, outros diziam que ele tinha dado lugar mesmo ao inimigo. Enfim, mas eu continuei na oração.
Eu encarei aquilo como uma provação. E apesar de estar sofrendo muito, porque era uma humilhação ser trocada por outra, mesmo assim eu mantive a esperança. E isso era muito difícil, viu? Manter a esperança depois de tudo que eu ouvi. Porque ele disse que estava certo e convencido do que ele queria. E o que ele queria não era mais o nosso casamento. Que era aquela moça mesmo que ele queria, que tinha pensado muito e decidido que a amava, estava apaixonado por ela, queria ficar com ela pelo resto da vida, até o fim. Foi muito difícil para mim ouvir aquilo. Eu tinha tudo para acreditar nele e não querer lutar. Até hoje eu acho que foi Deus que não me deixou desistir. Uma coisa que me doeu muito e que eu lembro até hoje, mas hoje não me dói mais, mas na época me doeu muito, que eu lembro, foi que ele disse que queria começar uma vida nova, deixar o passado para trás. Por isso, ele me bloqueou de todas as suas redes sociais. E eu, se quisesse ver algo sobre ele, via através dos parentes. Mas eu via. Mas nada me tirava do coração que ele estava querendo me deixar para trás. E toda a nossa história e tudo aquilo que nós vivemos, aquilo me doía demais. Eu, minha mãe e minha avó, principalmente, começamos a orar, jejuar, fazer campanha e tudo mais. E nisso se passou um ano e nada. Depois passou-se mais um ano, juntando tudo, 2 anos e nada. Nada acontecia como resultado dos nossos jejuns e das nossas orações. Aliás, aconteceu sim. Aconteceu uma coisa depois de 2 anos de separação. A outra lá, que estava com ele, engravidou. E eu chorei muito quando soube disso. Chorei muito nos pés de Jesus. Só que Deus não falava nada. Ficava em silêncio comigo. Eu ia participar das orações lá de casa muito esperançosa. Sempre querendo que Deus usasse alguém para falar comigo, para me consolar, para me dar uma esperança, para me dizer como ele iria trabalhar, mas Deus não falava. Isso às vezes me deixava ainda mais aflita. Outra coisa, ele estava com ela sem querer saber de mim, mas ao mesmo tempo ele não se divorciava. Sempre acontecia alguma coisa para não dar certo da gente ir atrás da papelada do divórcio. Eu percebia que ele sempre botava dificuldade, mas não era eu que ia insistir para que esses papéis saíssem. Eu dizia, amém, Jesus, só pode ser tu operando aí, né? Então, depois de 3 anos, o filho deles completou 1 ano. Nessa ocasião, eu vi as fotos da festa dele nas redes sociais. A decoração estava muito linda. A família dela lá, com ela e o menino, todos atrás daquela mesa, cheia de balões, doces, brinquedos e etc. Foi um festão. E eu tenho certeza que quem pagou tudo foi ele. Olhando aquilo tudo, eu me revoltei. Me revoltei como nunca, porque não pude deixar de pensar que era para ser eu ali. Ele, eu e nosso primeiro filho. Eu estava olhando essas fotos no celular da prima dele. Ela estava lá em casa. E aí, saí de perto, sem ninguém perceber que eu estava chorando, e fui para o meu quarto. Me ajoelhei na beira da minha cama e falei assim: o que é isso, Senhor? O que está acontecendo? Eu vou ficar a vida inteira assistindo de camarote a vida deles? Senhor, já fazem 3 anos
que eu e minha família apresentamos esse homem a Ti em oração, nos cultos, nas campanhas. O que é feito, Senhor, das nossas orações? Senhor, se ele vai ficar com ela, amém. Eu vou dar outro rumo à minha vida. Eu mesma entro com o pedido de divórcio, resolvo tudo e sigo em frente. Eu sei que tu serás comigo. Porém, se eu devo insistir, se tem alguma coisa que eu precise fazer que eu ainda não fiz para reverter essa situação, Senhor, me mostra. Me mostra, abre os meus olhos, me ensina, me ajuda. Me diz o que eu devo fazer. Até agora eu tenho chorado, louvado, jejuado, orado. O que mais tu queres, Senhor? Está faltando alguma coisa? O que eu devo fazer? Irmãs, nessa mesma hora, eu ouvi a minha mãe gritando e me chamando pelo nome. Jussielda, vem me ajudar a pegar o Rap, porque ele fugiu de novo. Irmãs, Rap era o nosso cachorro. Era um cachorro de grande porte. Ele era dócil, mas adorava a rua. E ele aproveitava para fugir sempre que minha mãe ia varrer a calçada. E quando ele fugia, era uma dor de cabeça sem fim. Porque tínhamos que correr atrás dele, e ele ficava para lá e para cá na rua, correndo, como se estivesse fazendo pouco de nós, e cansava muito a gente. Os vizinhos que o viam correndo na rua tinham medo de chegar perto dele, e não ajudavam a gente a pegar, porque, como ele era um cachorro grande, achavam que ele era valente, ou zangado, ou iria morder. Enfim, o abacaxi ficava só para nós mesmos. E, enfim, lá fui eu. Levantei da oração, sem dizer nem amém, e fui para a rua tentar pegar o Rap. E comecei a andar na rua atrás dele, sem muito ânimo, chamando: vem, Rap! Vem, Rapinho! Vem, querido! Por favor, vem! Vem para casa! Depois voltei em casa e voltei com um ossinho para ver se ele vinha. Não veio. Depois voltei em casa de novo e mostrei um biscoito canino que ele gostava muito e nada. Com o biscoito, eu consegui me aproximar um pouco dele, com cuidado. Mas quando eu estava quase chegando perto, ele correu. Eu já estava cansada e chateada. E quando meu saco já estava cheio, eu comecei a caminhar para casa, dizendo assim: ah, deixa esse cachorro ir embora mesmo, a gente arruma outro. Que coisa chata, bicho teimoso, vai acabar como o cão de rua, com fome, com sede, doente, bem feito. Quando eu terminei de falar isso, eu havia chegado no portão da minha casa e o Rap continuava me olhando de longe. Foi aí, nesse momento, que alguma coisa falou ao meu coração, dizendo assim: ordena. Eu olhei para o Rap de longe e aquilo falou de novo ao meu ouvido. Não amacia, não pede, ordena. Engrossa a voz e ordena. Eu obedeci. E olhando para o Rap, ordenei: Rap, passa para casa. Ele ficou olhando para mim, sem vir. Não veio. Mas parou de se movimentar de um lado para o outro e ficou me olhando. Aí eu mandei de novo, pela segunda vez: Rap, passa para dentro, anda. Aí ele começou a vir, devagarinho, dando um passinho atrás do outro, olhando para mim,
como se estivesse com medo. Aí, nesse momento, eu gritei de novo, mais alto e mais forte: passa logo! Irmãs, esse cachorro disparou de onde ele estava em direção ao portão. Correndo, correndo, assim. Mas, irmãs, ele veio numa velocidade que me deu até medo dele derrubar a minha mãe. Só deu tempo eu dizer: mãe, sai da frente! E só deu tempo ela afastar um pouquinho para o lado e ele passou por nós como uma bala. E foi para o quintal. E se deitou lá no cantinho dele, o cantinho preferido, onde ele dormia, e ficou lá. Minha mãe, vendo isso, ficou impressionada, dando graças a Deus, porque ela gostava muito daquele cachorro, irmãs. E sempre que ele fugia, ela tinha muito medo dele ir embora para longe e nunca mais voltar, e ela nunca mais vê-lo. Ela tinha medo de alguém roubá-lo, porque ele era muito bonito. Ou talvez dele ser atropelado, enfim. Mas ela ficou muito feliz e pronto. E foi isso que aconteceu. Mas, enquanto a minha mãe dava graças a Deus e fechava o portão e voltava para o fogão, né? Porque ela estava fazendo o almoço. Enquanto tudo isso acontecia, minha mãe falava olhando para mim, mas nem percebia que eu não estava ouvindo nada do que ela falava, porque Deus estava falando comigo e os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Deus estava me ensinando uma lição ali, falando ao meu coração. E o que ele falou, vou contar para vocês. Deus falou assim: tá vendo, filha? É isso que falta. Você usar a autoridade que eu te dei. Falta você ordenar. Falta você mandar. Eu te dei autoridade sobre os demônios que estão atuando na vida do seu esposo. Use o poder que eu te dei, sem duvidar. Irmãs, eu entendi tudo. Estou falando para vocês em palavras, porque é o único modo que eu tenho para me comunicar. Mas o Senhor falou comigo ao meu coração. E o que ele falou foi muito mais do que isso. Mas eu entendi tudo. Eu corri para o meu quarto chorando, me ajoelhei, levantei a mão e comecei a ordenar. Comecei a dar ordens, irmãs, a todo espírito imundo, a todo principado, a toda ordem de demônios que saíssem da vida do meu esposo. E o Espírito Santo era o meu guia naquela oração, que ia me dando palavras. E eu ia dizendo: todo espírito de rebeldia, de revolta, de promiscuidade, de imoralidade, de prostituição, de fornicação, caia por terra da vida do meu marido agora, em nome de Jesus. Eu comecei a orar assim no meu quarto e eu sentia que acontecia algo diferente, muito diferente de tudo que eu sentia com as minhas orações até aquele momento. Toda vez que eu orava dessa maneira, eu me levantava como uma vitoriosa, cheia de ânimo e alegria, com a certeza que ele ia voltar. Antes de orar assim, eu orava, mas eu só sabia chorar e sempre ficava triste e em dúvida, sem saber se Deus ia me ouvir ou ia me atender. Porém, agora, orando dessa forma, não, eu não sentia mais isso. Agora era diferente. As orações me davam confiança e certeza de vitória. Eu estava sempre de cabeça erguida e feliz, com novo ânimo. Todos perceberam que eu mudei. E eu continuei a orar assim, todo dia, todo dia. Todo dia eu levantava a mão e expulsava o mal da vida dele
e da vida dela também. E eu também orava por mim. Naqueles dias, Deus começou a me abençoar. Eu consegui um novo emprego e quitei o meu apartamento sozinha, porque o nosso apartamento nós tínhamos comprado juntos, eu e ele, e tínhamos combinado que nós dois trabalharíamos para pagar o nosso cantinho. Só que ele foi embora e deixou as parcelas para eu pagar sozinha. Mas eu consegui, com a ajuda de Deus. E ainda reformei o apartamento e comprei uma mobília toda nova, toda a meu gosto. Foi assim, uma coisa do céu. Aí depois eu troquei também o meu carro. Sabe, irmãs, Deus me abençoou muito, muito mesmo. E quando eu ia para os cultos e para as vigílias, eu orava nas pessoas e o demônio se manifestava nelas. E eu usava a autoridade que Deus tinha me ensinado a usar. E as pessoas eram libertas. Irmãs, até legiões inteiras eu vi saindo do corpo de algumas pessoas, para a glória de Deus. Deus me levantou de uma forma. Foi o ano que eu mais fui convidada para pregar nas igrejas aqui da minha região. Foi esse último ano que eu estive separada do meu esposo, mas lutando por ele. Foi nesse período que o Senhor mais me usou. E aí, irmãs, nem conto para vocês. Um belo dia, sem eu esperar, uma tarde de domingo, ele bateu na porta do meu apartamento. Sem avisar, sem telefonar, nem nada. E veio de mala e cuia. Irmãs, eu estava tão bem na minha vida, tão bem com Deus, tão bem com o meu trabalho, tão bem com minha família, tão realizada, que digo para vocês uma coisa. Eu o amava, claro que eu o amava. Tanto é que não me envolvi com ninguém durante os anos de separação. Mas, quando eu olhei para ele, ali, desolado, pedindo perdão, eu pensei, Jesus, eu devo mesmo aceitar esse homem de volta? Porque eu também estava ainda um pouco magoada. E quando eu o vi ali, na minha frente, derrotado, se humilhando, eu tive sim, não vou mentir. Eu tive o desejo de me vingar, de pagar na mesma moeda e mandar ele dar meia volta e ir embora. Eu tive vontade sim de dizer na cara dele, agora sou eu quem não quero mais. Só que Deus, que conhece o nosso coração, falou no meu ouvido com uma voz doce e suave, dizendo, recebe ele, acolhe, porque fui eu quem trouxe de volta. Aí eu não pude resistir à doce voz do meu Senhor, e eu o recebi. Irmãs, ele contou tudo, contou que a outra lá o traiu. Ela estava com ele ao mesmo tempo que estava com outro, e isso desde o começo. E mais, o filho que ela teve não era dele. Ele mostrou o exame de DNA do menino. Ele estava destruído e envergonhado. E estava derrotado financeiramente também, porque ela tomou tudo que ele tinha. Ela armou uma situação no trabalho para que ele fosse demitido, e foi isso que aconteceu. Então ele voltou com uma mão na frente e outra atrás. E disse que só voltou porque Deus ordenou a ele. No meio da confusão que aconteceu na casa dela, o Senhor falou a ele dizendo, aqui não é o teu lugar, volta para tua casa, para tua esposa, porque ela vai te receber. E nunca mais te desvies do meu caminho. Isso são palavras
que ele próprio me falou que Deus disse a ele. Mas, irmãs, isso já foi há uns 25 anos ou mais. Irmãs, eu sei que é difícil a espera e o período da luta, mas a restauração começa realmente quando há o reencontro. E o nosso não foi muito fácil. No princípio foi difícil. Parecia até que nós éramos dois estranhos. Foi difícil recomeçar. Tem um momento que a gente até pensa que o inimigo conseguiu matar o amor que nós sentíamos pela pessoa, mas não. Nós insistimos e ali, no dia a dia, o Senhor foi nos renovando, foi transformando o nosso amor, não só restaurando, mas tornando mais forte. E com o passar do tempo, o sentimento que nasceu entre nós foi muito maior do que aquele que já existia antes. Mas foi desse jeito que Deus me deu a minha vitória. E nós estamos juntos até hoje. E nunca mais, irmãs, nunca mais, para a glória de Deus, tivemos nenhum problema nessa área. E estamos firmes na presença do Senhor até hoje. Cada um, irmãs, tem o seu testemunho para contar. E é tudo para a glória de Deus. E esse é o meu testemunho. Espero que as irmãs tenham sido edificadas. E sim, irmãs, Deus fala ainda na terra. Amém?